Um médico disse ao milionário que era chorando pelo estado terminal dele: criancinha, não há nada que possa, não se faça mais nada para salvar seu filho. Mas uma pobre menina chegou ao hospital. Quarto e disse: deixe-me tentar. E tentou. Algo inacreditável que chocou a todos. Se esta história lhe interessou, música, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O horizonte de Boston brilhava com promessas musicais, como Robert Blackwood ficou de pé no chão, olhando fixamente janelas de seu escritório na cobertura. Aos 52 anos, ele tinha tudo que um homem poderia desejar. CEO da Blackwood Pharmaceuticals, uma das maiores empresas de biotecnologia do país, com uma fortuna pessoal estimada em mais de 4 bilhões de dólares. Música, o Wall Street Journal acabara de dar um nome ao jornal. Elegeu o empreendedor do ano para a terceira vez, e políticos em ambos lados do corredor o procuravam endosso e apoio financeiro. Mas enquanto Robert contemplava a cidade lá embaixo, ninguém disso importava. Seu telefone vibrou com mais uma ligação do Dr. Harrison em Hospital Geral de Massachusetts. Eu já sabia o que o médico ia dizer. Ele tinha ouvido isso de especialistas da Clínica Johns Hopkins, Clínica Mayo, e até mesmo isso Centro de Tratamento Experimental em Suíça. Sempre a mesma conclusão. Robert finalmente respondeu. Música, diga-me, desta vez será diferente, doutor. A pausa do outro lado também durou muito tempo. Longo. Música, Sr. Blackwood, eu gostaria de poderia. Já fizemos todos os testes. Música, os exames confirmam o que temíamos. Dieta na condição está progredindo mais rápido do que imaginamos. Antecipado. Robert fechou os olhos. Ethan, seu único filho, de 14 anos, um menino que apenas 8 meses atrás era capitão do seu time de basquete do ensino fundamental, música, um aluno nota 10 com seus a ambição do pai e a da mãe gentileza. Então, o que fazemos agora? Música, a voz de Robert era firme, o que o traía. Nada da tempestade que rugia dentro dele. Eu gostaria que você viesse amanhã. Precisamos de discutir opções paliativas. Paliativo. A palavra soou a Robert como um golpe físico. Significava que eles estavam a desistir da música, era o que eles esperavam. Não, disse ele firmemente. Isso é inaceitável. Música, deve haver algo mais. Um estudo clínico. Teste, música, uma nova terapia, algo experimental. Sr. Blackwood, nós temos exausto de tudo, seja lá o que você for investir em pesquisa musical. Triplicar. Não me importo com o preço. Doutor, a voz de Harrison suavizou. Robert, isto não se trata de dinheiro. O Blackwood, a Fundação Neurológica tem em música, já foram financiadas mais pesquisas sobre PNDD do que qualquer outra organização no mundo. Degeneração neural progressiva, a desordem é simplesmente música além da nossa compreensão. Compreensão médica atual. Mesmo com graças ao seu generoso financiamento, ainda faltam anos para chegarmos lá. Do meu filho não tem anos. Música, a compostura de Robert finalmente se desfez. Ele nem sequer tem meses, de acordo com seu último prognóstico. O silêncio que em seguida, confirmou-se o que Robert já havia dito. Sabiam. Música, os melhores médicos, os mais tecnologia médica avançada, ilimitada a recursos. Nada disso foi suficiente para salvar seu filho. Te vejo amanhã às 10 horas, música, Robert finalmente disse, encerrando a chamada antes que o médico pudesse responder. Sua assistente executiva, Megan Porter, apareceu à porta. Com seu timing impecável de sempre. Em música, 15 anos, ela havia se tornado tanto um amigo como funcionário. O conselho é esperando na sala de conferências, ela disse, música, suavemente. Devo contar a eles. Você precisa remarcar. Robert ajeitou a gravata e balançou a cabeça negativamente. Música, não, a tomada de Meridian na biotecnologia não vai esperar. Além disso, acrescentou ele. Com um sorriso amargo, musical. O que mais? O que eu faria? Sentar ao lado da cama do Ethan e observar. Ele desapareceu, a música. Megan deu um passo à frente. Mais perto. Você poderia ir para casa com ele, ser lá, fale com ele. Os médicos dizem que ele não consegue mais me ouvir. Com todo o respeito aos médicos, eles não sabem de tudo. Robert quase sorri com isso. Era o que ele tinha. Ele vem dizendo isso para si mesmo há meses. Os médicos não sabem tudo. Deve haver uma solução que eles ainda não encontraram. Ainda. Um tratamento que eles ainda não experimentaram.
O conselho pode música esperar 15 minutos, ele decidi. Preciso fazer uma ligação. Quando Megan saiu, Robert discou um número que ele raramente usado. Após 3 toques, uma voz feminina respondeu. Robert, aconteceu alguma coisa. Diana Blackwood, sua ex-esposa, parecia preocupados. Apesar do divórcio deles, há 5 anos atrás, Ethan, música, os havia mantido conectados. Agora, a doença do filho deles tinha forjado uma trégua entre eles. Eu apenas falei com Harrison. Música, o prognóstico permanece inalterado. De Diana. A única coisa que senti foi uma inspiração profunda e repentina. Indicação de seu sofrimento. Ela sempre foi habilidosa em conter emoções. Era uma das coisas que ela foi que inicialmente atraiu Robert. E mais tarde os separou. Eu sou música no hospital agora, disse ela. Ethan teve uma boa manhã. A enfermeira disse. Ele acompanhava os movimentos com os olhos para quase 1 minuto. Robert agarrou-o a perto do telefone. Música, isso é bom. Isso é progresso, Robert. A voz de Diana amoleceu. Não faça isso consigo mesmo. Você sabe de uma coisa. O médico disse algo aleatório. Respostas nervosas. Isso não significa que ele ainda está lutando, Robert. Interrompido. Música, e enquanto ele estiver lutando, eu não estarei. Desistindo. O silêncio entre eles era carregado de palavras não ditas. Diana tinha o processo de aceitação já começou. Robert se recusou até mesmo a considerar a ideia. Eu estarei lá depois da minha reunião, disse ele. Finalmente. O Dr. Harrison mencionou uma nova especialista quer que nos encontremos amanhã. Diana disse. Algum neurologista de Califórnia, que teve sucesso com tratamentos experimentais. Robert sentiu um lampejo de esperança. Harrison não mencionou. Música, isso para mim. Talvez eu organizei tudo. Não sei os detalhes. Ainda. Depois de encerrar a chamada, Robert olhou fixamente para o horizonte de Boston, música, de novo. Outro especialista, outro. Uma réstia de esperança. Quantas já houve? Já. Dezenas. Centenas. Cada um. Chegando com credenciais musicais e confiança. Cada um deles eventualmente tremendo suas cabeças com aquele mesmo olhar de arrependimento profissional. Música, a riqueza e a influência de Blackwood que abriu todas as outras portas do mundo. Parecia inútil contra a música de seu filho doença. Pela primeira vez na vida, Robert estava enfrentando um problema que não conseguia resolver. Resolver com dinheiro ou poder, música. A reunião do conselho passou num piscar de olhos. Robert assentiu com a cabeça nos momentos apropriados e assinou. Os documentos que Megan colocou diante dele, e a música deu breve autoridade respostas quando necessário. Lá dentro, seu mente estava em outro lugar, música em um quarto de hospital onde máquinas respiravam para seu filho, e monitores rastrearam o declínio lento e inesorável de seu nervosismo sistema. Após a reunião musical, Robert dispensou seu motorista e decidiu caminhar os 20 quarteirões até Massachusetts, música, general. O ar fresco de outubro clareou sua cabeça, e o anonimato de ser apenas mais um pedestre na movimentada rua de Boston. Música, ruas proporcionaram uma breve resto de ser Robert Blackwood, o homem que podia comprar qualquer coisa, exceto o que ele mais queria. Ao chegar ao hospital, ele fez uma pausa. Do lado de fora, olhando para o imponente edifício. Construindo com sua reputação musical para milagres médicos. Há 8 meses, ele atravessou aquelas portas, música, acreditando que seu dinheiro e influência garantiria a Ethan os melhores cuidados, os mais recentes tratamentos musicais, um caminho para a recuperação. Não transmitir essa energia para o filho. Presença. Ele forçou um sorriso e empurrou música a porta. Diana sentou-se ao lado na cama, lendo em voz alta trechos de O Hobbit, o livro favorito de Ethan sobre música. O filho deles. Jazia imóvel, seu corpo outrora atlético. Agora fina, música, imóvel. Tubos e fios o conectavam máquinas que a música sustentou sua vida e monitorou suas funções em declínio. Ei, campeão, disse Robert alegremente. Atravessando até a cama e tocando-a suavemente. A mão musical de Ethan. Papai está aqui. Diana marcou seu lugar no livro e fiquei de pé. Vou pegar um café e te dar. 2 em algum momento. Quando ela se foi, Robert puxou a cadeira para mais perto da cama. Então, amigo, ouvi dizer que você anda se exibindo. Para as enfermeiras de hoje, movendo esses olhos por aí. Robert manteve a voz animada.
Isso é ótimo. É assim que começa. Certo. Música, primeiro os olhos, depois talvez um dedo, e antes que você perceba, música, estará de volta ao basquete. O tribunal está fazendo seu pai passar vergonha. Ele falava de tudo e de nada. As chances do Red Sox na próxima temporada, música, um novo lançamento de videogame. Ethan estava animado com os planos para uma viagem de pesca que eles fariam. Música, quando ele melhorou. Durante todo esse tempo, Robert observava atentamente, à espera de qualquer sinal de resposta. Um piscar de pálpebras, um espasmo de os dedos, música, o menor indício de que em algum lugar dentro desse corpo debilitado, seu filho poderia ouvi-lo. Mas Ethan permaneceu imóvel, sua respiração mecanicamente regulada, seus olhos cegos fixos no teto. Os únicos sons eram os bips rítmicos de os monitores e o suave sussurro do ventilador. Quando a luz da tarde começou a desvanecer, projetando longas sombras sobre o quarto, Robert, música, finalmente caiu silencioso. Ele apertou suavemente o braço do filho. Mão. Não vou desistir de você, ele disse. Sussurrou. Eu, música, prometo. Seja o que for, não importa o que eu tenha que fazer, vou dar um jeito de te trazer de volta. Lá fora, no corredor, o Dr. Harrison observou pela janela, música, dele semblante sério. No bolso, havia uma pasta. Contendo digitalizações que mostravam deterioração contínua, musical, tecido cerebral de Ethan. Amanhã tenho que dizer a Robert Blackwood que até mesmo os cuidados paliativos poderão em breve ser insuficientes, que havia chegado a hora de música, considera o impensável. Mas esta noite ele deixaria um pai ter mais uma noite de esperança. Na manhã seguinte. Chegou com um vento cortante varrendo do outro lado do porto de Boston. Robert estava sentado sozinho. No consultório do Dr. Harrison, a palavra ainda e quando em sua mente. Música, terminal. Funções cognitivas em fases virtualmente inexistente, música, talvez semanas, não meses, o chamado especialista de Califórnia não tinha oferecido nada de novo. Música, apenas mais um rosto solene com credenciais caras e vazias promessas. Robert as tinha escutado. Todos haviam financiado pesquisas, haviam oferecido milhões, de música, para qualquer um que pudesse ajudar seu filho. E mesmo assim Ethan continuou a escapar. Sr. Blackwood, doutor, a voz de Harrison o arrancou de seus devaneios. Música, pensamentos. Eu sei que isso não é o que você queria ouvir. Robert olhou, levantou-se, com os olhos duros. O que eu queria ouvir, música, foi que você tinha encontrado um tratamento, que havia algum procedimento experimental, algum medicamento inovador. Em vez disso, você está dizendo-me para me preparar para o inevitável. Estou-te dizendo isso. Do ponto de vista médico, esgotamos todas as opções. A voz de Harrison era suave, mas firme. A doença neurodegenerativa progressiva é incrivelmente raro. Existem menos de 50 casos musicais documentados em todo o mundo. A pesquisa simplesmente não conseguiu salvá-lo. Robert levantou-se abruptamente. Não estou interessado em música, estatísticas ou desculpas. Meu filho é morrendo e você, o suposto melhor médico com a mente no campo, a música, está dizendo eu não quero desistir. Não desista, Harrison. Corrigido. Aceitar o que não podemos mudar. E se concentrar em deixar Ethan confortável. Pelo tempo que lhe resta. De Robert. O riso era oco. Confortável. Ele está preso em um corpo que não mais responde ao seu cérebro musical. Como exatamente o que você propõe fazer. Confortável. Sem esperar por uma resposta, ele saiu do escritório. No corredor, Diana esperou, com os olhos vermelhos. Com borda, mas seco. Você ouviu? Robert, música? Perguntou desnecessariamente. Ela assentiu com a cabeça. Eu estava na conferência. Sala de música, ao lado. Eles tinham uma assistente social, está lá para nos ajudar. Processo. A frieza clínica de tudo isso. Robert ficou furioso. Processo. Música, como se a vida do filho deles pudesse ser reduzida a um procedimento, um protocolo a ser seguido. Preciso de um pouco de ar musical, disse ele. Diga. Ethan, volto esta tarde. Robert. Diana segurou o braço dele. Não faça isso. Isto. Não me exclua. Música, e nós precisamos enfrentar isso juntos. Ele gentilmente tirou a mão. Eu não vou te calar. Fora. Só preciso pensar. Tem que haver ser algo que a música está nos fazendo falta. Alguém que possa ajudar. Expressão de Diana amoleceu-se de pena. Você passou milhões.
Você tem música? Consultou todos os especialistas em 3 continentes. Em algum momento você tem que não aceite. A palavra saiu mais incisiva do que ele pretendia. Eu não preciso aceitar nada, e Ethan também não. Ela ficou ali parada, com os braços em volta, enrolada em si mesma como se fosse para proteção contra um golpe que ela viu chegar mas não conseguiu evitar. Lá fora, Robert instruiu seu motorista a música levar ele para o distrito financeiro. Então, mudando de ideia, ele disse, na verdade, me deixe no Boston Common. Eu vou andando de lá. Lá. O parque estava quase vazio e nesta manhã fria de um dia de semana, Robert caminhava. Sem rumo, sua mente acelerada com possibilidades, música, cada um mais desesperado que o anterior. Terapias genéticas experimentais em Singapura, tratamentos com células-tronco em Moscou, que não havia sido aprovada pela FDA. Até mesmo um neurocirurgião em Mumbai, música, que alegavam ter desenvolvido um procedimento revolucionário de ponte neural. Ele havia pesquisado todos eles, música, entrei em contato com todos eles. A maioria respondeu ansiosamente pela possibilidade de Blackwood financiamento. Música, ninguém havia oferecido qualquer esperança real perdida em Robert pensou que não tinha percebido onde estava seu. Os pés o carregaram até que ele encontrasse ele mesmo na periferia de Chinatown. O bairro era um contraste gritante com os torres reluzentes do setor financeiro distrito onde ficava seu escritório. Aqui, pequenas empresas exibiam seus produtos. Em calçadas lotadas e restaurantes o ar ficou impregnado com o aroma de especiarias. Por impulso, Robert entrou numa pequena casa de chá. Loja. O calor lá dentro era bem-vindo. Depois do frio da manhã, e o rico aroma de chás e ervas era de alguma forma calmante. Uma senhora chinesa idosa sorriu para ele de trás do balcão. Você parece precisar de um chá forte. Música, hoje, ela disse com sotaque sente-se. Vou trazer algo para você. Especial. Cansado demais para discutir, Robert sentou-se, música, em uma pequena mesa perto da janela. A loja estava vazia, exceto por uma jovem garota. Sentado no canto, música, talvez com 11 ou 12 anos de idade, fazendo a lição de casa. Ela ergueu brevemente os olhos quando ele entrou. Então voltou aos seus livros. A mulher trouxeram-lhe uma xícara fumegante de chá escuro. Isso ajudará, a música, a clarear sua mente, ela disse. Pensamentos demais criam. Com o coração pesado, Robert agradeceu-lhe e dei um gole no chá, surpresa com sua complexidade. Sabor. Enquanto bebia, ele percebeu que estava correndo os pensamentos começam a diminuir. A constante atenção em seus ombros diminuiu, música, um pouco. Após alguns minutos, ele percebeu uma jovem o observava. Ela tinha luz. Cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, música, e usava uma jaqueta azul simples parecia fino demais para o clima. Quando ela cruzou o olhar com o dele, ela rapidamente, música, olhou para a sua tarefa de casa novamente. Robert voltou para seu chá, mas momentos depois, ele sentiu o olhar dela, musical, de novo. Dessa vez, quando ele olhou para cima, ela não desviou o olhar. Você está triste? Ela disse simplesmente. Por causa do seu filho, Robert ele pousou a xícara com um estalo seco. Com licença. A garota fechou o livro. E se dirigiu à cadeira em frente a ele. Sem ser convidado. Seu filho está doente. Sério. Doente. Os médicos não conseguem ajudá-lo. Um arrepio percorreu o corpo de Robert. Nada a ver com o clima. Como você sabe disso? Ela deu de ombros. Simplesmente sei. Música, então ela estendeu a mão formalmente. Meu nome é Lily Walker. Automaticamente, Robert apertou a mão dela. Robert, música, Blackwood. Eu sei. Lily sorriu. Você é famoso. O dono da casa de chá apareceu de repente em a mesa deles. Lily, música, não se incomoda o cliente. Está tudo bem, disse Robert. Sua curiosidade aumentou apesar dele mesmo. Estamos apenas conversando. A mulher hesitou. Então assentiu com a cabeça e voltou ao balcão. Embora ela os mantivesse sob vigilância constante. Essa é a Sra. Chen, explicou Lily. Ela minha mãe me deixa estudar aqui depois da escola. Trabalha até tarde. Robert estudou a garota. Havia algo de composição em comum. Música sobre ela, uma seriedade que parecia mais velha do que a sua idade. Então, Lily Walker, como você sabe sobre meu filho? Lily olhou para as próprias mãos e depois para trás. Olhando para ele com clareza, música, direto olhos.
Eu tive a mesma coisa. PNDD, degeneração neural progressiva transtorno. Música, os médicos disseram que eu nunca mais andaria, eu estaria em uma cadeira de rodas, depois uma cama, depois ela seguiu em frente. Desligado, música, mas eles estavam errados. Robert, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Abaixo dele. Isso é impossível. PNDD é incurável e extremamente rara. Eu sei, Lily assentiu com a cabeça. É por isso que os médicos não acreditei na minha mãe quando comecei melhorando. Uma onda de esperança e o ceticismo aumentou em Robert. Se você tivesse PNDD, você estaria em revistas médicas. Todos os neurologistas do país concordariam. Saber sobre o seu caso. Eles queriam estudo-me. Lily torceu uma mecha de cabelo em volta do dedo dela, mas minha mãe disse que não. Música, ela tinha medo que eles me tratassem mal como um rato de laboratório. Robert inclinou-se para a frente. Lily, se o quê? O que você está dizendo é verdade, música, se você realmente teve PNDD e se recuperou, pode ser que sim. Ser incrivelmente importante. Não apenas para mim filho, mas para todos com condição. Os olhos de Lily permaneceram firmes. No dele. Eu sei. É por isso que estou contando. Você, ela hesitou, música, então acrescentou silenciosamente. Posso ajudar seu filho. Uma mistura de emoções. Uma agitação no peito de Robert. Desesperado. A esperança lutando contra a dúvida racional. Como? Que tratamento você recebeu? Não era um tratamento. Não como em hospitais. Lily parecia escolher o dela palavras com cuidado. Minha mãe usou o que ela aprendeu com a avó. Especial exercícios, pontos de pressão, música-terapia, coisas que os médicos disseram que eram bobagem. Robert recostou-se, música, a decepção o atingiu em cheio. Cobra óleo. Remédios caseiros. Os desesperados promessas de curas milagrosas que ele já havia feito investiguei, a música, e a dispensei. Eu agradeço sua tentativa de ajudar, disse ele. Com rigidez, ele estendeu a mão para pegar a carteira. Mas eu... Deveria ir? A mão de Lily estendeu-se rapidamente e agarrou seu pulso com surpresa força. Você não acredita em mim, mas eu estou dizendo a verdade. Música, seus olhos foram intensas, quase ardentes. Eu estava paralisado. O médico disse que meu cérebro estava desligando, a música. Agora estou aqui. Isso não te faz, no mínimo, pensar. Música, algo em sua voz, uma certeza, uma convicção silenciosa fez Robert parar. Se o que você está dizendo é verdade, música, haveria registros médicos. São. Lily soltou o pulso dele Dr. Lawrence Montgomery no Hospital Infantil de Boston Hospital. Música, ele era meu médico 3 anos atrás. A mente de Robert estava a mil. Montgomery foi um dos mais importantes do país. Principais neurologistas pediátricos. Música, se essa garota fosse paciente dele, por quê? O Dr. Montgomery não publicaria um caso de recuperação espontânea da PNDD. Robert perguntou se isso alavancaria sua carreira. Música, a expressão de Lily escureceu. Porque ele não acreditava que fosse real. Ele disse que meu diagnóstico original devia ter estado errado, música, que era impossível para mim recuperar usando meus métodos primitivos da mãe. Ele queria atribuir-lhe o crédito, música, por dizer que era dele tratamentos que funcionaram. Quando minha mãe recusou-se a concordar com a história dele, música, ele ficou com raiva. Robert estudou o rosto dela, procurando por sinais de engano. Essa é uma acusação grave contra um médico respeitado. Eu sei, música, Lily encontrou o olhar dele constantemente, mas é verdade. Sra. Chen aproximou-se da mesa novamente. Lily, sua mamãe chegará em breve. Você deveria, reúna suas coisas. Lily assentiu e levantou-se, pegando sua mochila e livros. Ela hesitou, música, então tirou um pequeno caderno do bolso, rabiscou algo e arrancou página. Este é o número da minha mãe. Música, ela entregou para Robert. O nome dela é Grace Walker. Ela trabalha na universidade. Biblioteca de música. Se você quiser saber mais, ligue para ela. Robert pegou o jornal. Automaticamente. Vou pensar nisso. Lily, ela colocou a mochila nas costas e lhe deu um parece muito experiente para a idade dela. Não, você não vai. Você vai sair daqui e contar. Eu sou apenas música, um garoto fazendo histórias para cima. Mas esta noite, quando você estiver sentada ao lado da cama do seu filho, observando música se esvaia, você se lembrará do que eu disse,
e talvez então você ligue. Antes que Robert pudesse responder, o sino tocou. Acima da porta tilintou e uma mulher entrou. Ela talvez estivesse no final da sua. Anos 30, música, com o mesmo castanho claro. O cabelo dela era como o de Lily, preso num coque simples. Usava um crachá de identificação de funcionário da universidade em um cordão em volta do pescoço dela. Pronta, Lily? Ela perguntou. Música, então notou Robert. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Ah, olá, mãe. Este é o Sr. Blackwood. Lily disse. Nós éramos apenas conversando. Os olhos de Grace Walker se arregalaram ligeiramente. Robert Blackwood, música, o CEO da indústria farmacêutica. Robert se levantou e ele estendeu a mão. Sim, sua filha, e eu estávamos tendo uma conversa interessante. Conversa. Grace, música, lançou um olhar questionador sobre Lily, que assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. Entendo, disse ela cuidadosamente. Espero que ela não estava te incomodando. De jeito nenhum. Robert se viu estudando a mulher. Com novo interesse. Não havia nada. Algo notável nela. Ela estava vestida. Simplesmente com roupas práticas, parecia cansado como a maioria dos trabalhadores pais, e carregava uma bolsa de couro gasta que já teve dias melhores na música. Não. O tipo de pessoa que Robert normalmente notaria. Certamente não é alguém que ele. Esperam ter alcançado o que os modernos a medicina não conseguiu. Bem, nós, música, deveria ir, disse Grace, colocando um braço protetor em volta dos ombros de Lily. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Blackwood. Música, ao se virarem para ir embora, Robert se surpreendeu ao ligar para música, Sr. Walker. Ela olhou para trás, para o seu lado. Expressão cautelosa. Se eu quisesse continuar esta conversa, música, ele disse, erguendo o papel com a mão. Número. Você estaria disponível. A série complexa de emoções cruzadas, música, o rosto de Grace. Cautela, preocupação, e algo que poderia ter sido compaixão. Sim, disse ela finalmente. Se é sobre o que eu acho que é, música, e eu, depois que eles saíram, Robert ficou sentado por um tempo. Depois que eles saíram, Robert ficou sentado por muito tempo. O pedaço de papel com o número de Grace Walker estava sobre a mesa. Diante dele, música, sua mente racional disse-lhe que aquilo era uma tolice, um desperdício de tempo precioso que poderia ser gasto buscar opções médicas legítimas. Mas a imagem de Lily Walker, música saudável, vibrante, vivo, sempre retornava para ele. E junto com isso, música, a imagem de Ethan deitado imóvel em seu cama de hospital, escapando cada vez mais dia. Quando Robert, música, finalmente saiu na casa de chá, o papel estava dobrado cuidadosamente em seu bolso. Robert sentou-se em seu carro do lado de fora do Massachusetts General Hospital, encarando o pedaço de papel em sua mão. O número de telefone de Grace Walker parecia estar gravado em sua visão. Ele tinha passado a tarde em reuniões, música, fazendo as coisas mecanicamente enquanto sua mente reproduziu sua conversa com Lily várias vezes e de novo e de novo. Será verdade? Será? Esta garota comum se recuperou de a mesma doença que estava lhe roubando a vida, filho. Fora. O telefone dele tocou, mostrando o nome de Diana. Ele respondeu, tentando. Parece normal. Robert, onde você está? Dr. Harrison estava procurando por você. Ele queria para discutir a transição para os cuidados paliativos. Cuidado. A palavra hospício provocou uma onda de raiva através dele. Eu tive reuniões. Diga a Harrison, eu ligo para ele amanhã. Robert. A voz musical de Diana suavizou. Eu sei. Isso é difícil, mas precisamos ser realista. Ethan merece ser confortável, para ter dignidade na música, seu último par. O aperto de Robert se intensificou, música, em o volante. Não estou discutindo isso agora. Chego aí em 20 minutos. Ele encerrou a chamada e ficou olhando fixamente. Novamente no número de telefone. O que ele fez? Têm que perder. As melhores mentes médicas tinham já desistido. Que mal poderia haver nisso? Estar em mais uma conversa, mais uma possibilidade. Música, por mais improvável que fosse. Antes que ele pudesse reconsiderando, ele discou o número. Música, olá. Uma voz feminina respondeu depois. 3 anéis. Senhorita Walker, este é Robert Blackwood. Nos encontramos rapidamente no chá. Compre hoje.
Música, houve uma pausa. Sim, Sr. Blackwood. Eu me perguntava se você talvez eu ligue. Gostaria de falar com você. Sobre sua filha, sobre o que ela contou eu. Outra pausa, mais longa desta vez. Eu entender. Quando você gostaria de se encontrar? Assim que possível, música. Hoje à noite, se você está disponível. Essa noite. Ela pareceu surpresa. Música, sim, eu acho que sim. A Lily tem um grupo de estudos. Até às 8h30. Eu poderia te encontrar depois disso. Venha buscá-la. Obrigada. Você prefere? Meu escritório no centro da cidade ou... Não, ela interrompido rapidamente. Em algum lugar, música, público. Há uma cafeteria chamada Café Riverside perto do Rio Charles. Você sabe. Eu encontro. 9h09 está ótimo. Sr. Blackwood, ela hesitou. Eu quero, para ser claro, não estou prometendo nada. Não quero que a música lhe dê falsas impressões. Esperança. Eu entendo, disse Robert, embora a esperança já florescia em seu peito. Como uma flor perigosa, musical. Eu só quero ouvir o que você tem a dizer. Depois, ao terminar a chamada, Robert dirigiu-se para o hospital. O peso familiar se acomodou sobre enquanto ele caminhava pelo ambiente estéril corredores que levavam ao quarto de Ethan. Diana estava ela, como sempre, com o laptop aberto enquanto ela, a música, tentou manter alguma semelhança de seu trabalho como advogada corporativa enquanto mantinham vigília ao lado do filho. Ao lado da cama. Ei, disse ela, fechando a porta. Laptop. Música, o Dr. Harrison deixou alguns materiais sobre opções de cuidados paliativos. Robert ignorou a pasta na mesa lateral. Alguma mudança na música hoje? Diana balançou a cabeça. A cabeça dela. As enfermeiras disseram que os sinais vitais dele os sinais estão estáveis, mas o último é EG. Mostra diminuição da atividade cerebral musical. Robert sentou-se ao lado da cama e tirou a mão mole de Ethan na dele. A do menino. Os dedos estavam frios e sem reação. Música, há 8 meses, aquelas mesmas mãos tinha manipulado surdamente o videogame. Controladores lançaram espirais perfeitas em o campo de futebol e música tocava peças complexas no piano. Ei, amigo, disse Robert baixinho. Papai está aqui. Diana o observava com uma mistura de música, amor e preocupação. Robert, nós precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Os médicos estão recomendando. Conheci alguém hoje, interrompeu Robert. Uma garota que afirma ter se recuperado, música, da PDD. A expressão de Diana mudou de surpresa para a de surpresa. Ao ceticismo cauteloso. Isso é impossível. O dano neurológico é irreversível. Era o que eu pensava. Mas essa garota, Lily Walker, era convincente e ela deu o nome de seu médico, Lawrence Montgomery, no Boston Children's Hospital. Dr. Montgomery, Diana franziu a testa. Ele é um dos principais pesquisadores musicais em neurologia pediátrica. Se ele tivesse um paciente para se recuperar da PNDD, seria necessário um tratamento médico. Avanço. A menos que ele, a música, não tenha, quer que isso seja divulgado, disse Robert. Segundo Lily, ele a desacreditou. Recuperação porque não se encaixava nele paradigma médico. A carranca de Diana. Aprofundou-se. Isso soa como conspiração. Pensando bem, Robert. Você não está falando sério. Considerando isso. Vou me encontrar com a garota. Mãe esta noite. O quê? Diana se levantou. Robert, isso parece alguém tentando para tirar proveito da nossa situação. Música, você sabe quantos charlatães e golpistas existem. Artistas visam pais desesperados de crianças com doenças terminais. Claro que sim, música, sim, eu sei, respondeu Robert bruscamente. Eu já tive minha equipe de segurança investiga dezenas de os chamados curandeiros milagrosos e tratamentos alternativos. Mas isto é diferente. Essa garota. Havia algo genuíno nela. Você é um empresário, não especialista médico. Diana disse suavemente, e a música, você é uma pai desesperado para salvar seu filho. Isso te torna vulnerável. Robert olhou para Ethan, ainda está em forma. Qual é a alternativa, Diana? Exceto que nosso filho vai morrer. Comecem a fazer o funeral. Arranjos. Diana estremeceu ao vê-lo. Palavras. Isso não é justo. Nada disso é justo. Robert se levantou e andava de um lado para o outro no pequeno quarto.
Eu vou, música, encontre-se com esta mulher esta noite. Se existe até mesmo 1% de chance de ela saber. Algo que poderia ajudar o Ethan, eu tenho. Tentar. Diana ficou em silêncio por um longo tempo. Momento. Então, com a voz firme, ela disse, eu vou com você. Robert olhou para ela surpreso. Se você é determinada a fazer isso, continuou ela. Quero estar lá para ouvir o que ela tem a dizer, e ela acrescentou com um sussurro de sorria, para ter certeza de que você não vai escrever para ela. Um cheque de $1 milhão sem due diligence. Pela primeira vez em dias, música, Robert sentiu um sorriso genuíno tocar seu rosto. Lábios. Justo. Às 8h45, eles deixaram Ethan, música, aos cuidados de suas enfermeiras particulares e dirigiu até o Riverside Cafe. O pequeno estabelecimento estava praticamente vazio esta noite. Em uma noite musical de semana. Eles escolheram uma mesa perto do fundo, onde eles podiam ver a porta. Exatamente às 9h, Grace Walker entrou. Ela os viu. Imediatamente e aproximou-se, música, sua expressão era cautelosa. Ela usava as mesmas roupas práticas de antes. Música, com a adição de uma lã desgastada casaco para se proteger do frio da noite. Senhorita Walker, Robert se levantou e estendeu o seu mão. Obrigado por vir. Isto é Diana Blackwood, mãe de Ethan. Grace apertei as mãos deles. Por favor, me chame de Grace. Ela sentou-se em frente a eles, recusando o convite. Robert se ofereceu para pegar um café para ela. Eu deveria ser direto. Música, Lily me disse sobre sua conversa a respeito de Ethan. Sua filha afirma que se recuperou de PNDD, música, Diana disse, dela postura profissional de advogada em sua totalidade efeito, uma condição que a ciência médica considera incurável, música, e invariavelmente fatal. Grace assentiu com a cabeça. Eu entendo o seu ceticismo. Eu me sentiria da mesma forma em música, sua posição. Você tem registros médicos, documentação do diagnóstico? Perguntou Robert. Música, sim. Grace enfiou a mão na bolsa e retirou. Uma pasta grossa. Música, estas são cópias do prontuário médico completo do Lilly Hospital Infantil de Boston. O original diagnóstico, histórico de tratamento e exames subsequentes. Ela deslizou a pasta pela mesa. Está tudo lá, inclusive o doutor a avaliação final de Montgomery, onde ele questionou retroativamente o inicial diagnóstico. Robert abriu, música, o pasta com mãos trêmulas. O médico, a terminologia era densa, mas achava os pontos eram claros. Lily Walker, idade 9, música, diagnosticada com doença neural progressiva, distúrbio degenerativo, rápido deterioração da função motora, declínio cognitivo, prognóstico, musical, terminal dentro de 6 a 12 meses, e então datado de 18 meses depois, música, reavaliação. O paciente apresenta-se com normalidade. Função neurológica. Original diagnóstico de PMDD, música, parece ter ocorrido um erro. Recomendo. Reclassificação como um Gillamar típico síndrome com remissão espontânea. Diana, lendo por cima do ombro dele, olhou. Lá em Grace. Isto diz ao original o diagnóstico foi, música, foi um erro. Não foi, disse Grace. Firmemente. 3 neurologistas diferentes diagnóstico confirmado de PNDD. Música, exames cerebrais. Mostrou o padrão característico de degeneração. Lily estava exatamente na mesma situação em que seu filho se encontra agora. Paralisado, sem reação, música, dependente de um ventilador. Então, como você pode explicar isso? Robert bateu no reavaliação. O Dr. Montgomery é um dos mais neurologistas respeitados, música, no país. Porque ele falsificaria registros. A expressão de Grace endureceu. Porque ele não conseguiam explicar o que aconteceu. Porque admitindo que Lily se recuperou usando métodos que ele considerava folclore primitivo minaria sua autoridade científica e os milhões em bolsas de pesquisa que ele recebe. Diana trocou um olhar cético. Trocaram um olhar com Robert. O que exatamente eram esses métodos? Grace respirou fundo. Minha avó era curandeira, uma curandeira tradicional no México, comunidade onde cresci. Ela me ensinou, mãe que me ensinou. Quando os médicos disseram que não havia mais nada que pudessem fazer para fazer por Lily, levei-a para casa e usei as técnicas, música, minha avó que me ensinou. Que técnicas, Robert? Pressionado. Via neural, musical, estimulação por meio de pressão específica, pontos, sensoriais, terapia de integração com particular, música, frequências sonoras, ervas, preparações que auxiliam o cérebro, função, exercícios diários de movimento para manter a memória muscular.
Grace conversou com confiança tranquila. Música, eu sei como isso soa para as pessoas com o seu histórico, como superstição ou pseudociência. Sem ofensa, Sr.T.A. Walker, mas sim, Diana. Disse, música, esses métodos não têm base científica. No entanto, Lily entrou, aquela casa de chá hoje, respondeu Grace. Ela está na 6ª série, tira notas altas e joga futebol. Música, de acordo com a medicina convencional, ela deveria já morreram há 3 anos. Robert encarava os prontuários médicos, com a mente em seus pensamentos. Corrida. Se o que você está dizendo for verdade, música, por que não tornar isso público? Isso poderia ajudar inúmeras pessoas. A expressão de Grace ficou amargo. Eu tentei. Entrei em contato com revistas médicas, hospitais de pesquisa, nem mesmo a mídia. Ninguém acreditou em mim. Dr. Montgomery ameaçou-me matar. Serei investigado por negligência médica se eu persistiu com meus delírios. Música, ele sugeriu que a recuperação de Lily se devia a ele tratamentos experimentais, que eu tive interrompido contra a recomendação médica. Mas certamente outros médicos também gostariam de investigar, insistiu Diana. Música, se Lily se recuperou completamente da PNDD. O meio médico protege seus, própria, interrompeu Grace. E uma única mãe que trabalha em uma biblioteca universitária não tem os recursos nem a influência para lutar contra eles, ela olhou diretamente para Robert. Mas você sente. Robert sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que exatamente você é, sugerindo? Não estou pedindo dinheiro se é isso que você está pensando, disse Grace. Rapidamente. Quero ajudar seu filho, e em troca, quero a verdade musical. Sobre a recuperação de Lily para ser reconheço. Quero que o Dr. Montgomery seja mantido sob custódia. Responsável por desacreditar a música, recuperação legítima porque não se encaixa em seu paradigma médico, música, a expressão de Diana permaneceu cética. Então, você quer usar nosso filho como um meio de acertar as contas com o Dr. Montgomery? Não, disse Grace firmemente. Quero ajudar seu filho, porque nenhuma criança deveria sofrer. Se houver uma maneira de evitar isso. E eu quero a verdade, música sobre o alternativo métodos de cura a serem reconhecidos, outras crianças também podem ser ajudadas. Robert estudou o rosto musical de Grace, procurando por sinais de engano ou ocultos motivos. Ele só via convicção e uma força silenciosa. Supondo que nós fôssemos interessados, ele disse lentamente, o que seria, isso envolve. Música, eu precisaria de trabalho com Ethan diariamente. As técnicas exigem aplicação consistente ao longo do tempo. Os resultados não são imediatos. De Lily a recuperação levou meses. Meses que talvez não tenhamos, música, Diana disse suavemente. Grace assentiu. Eu entendo. Mas eu revisei as pesquisas mais recentes sobre progressão da PNDD. A doença, música, segue um padrão. Declínio rápido, plato, declínio final. Pelo que eu tenho. Reuniram informações sobre o estado de saúde de Ethan, música, ele está na fase de estabilização. Nós podemos ter uma janela de oportunidade. Robert, música, trocou um olhar com Diana. O mesmo uma pergunta pairava no ar entre eles. O que? Eles têm que perder. Antes de considerarmos. Além disso, Robert, música, disse, eu quero verificar tudo. Quero falar com o Dr. Montgomery, revise o caso de Lily. Exames originais, e tenho minha equipe médica a analisar tudo isso. Claro, Grace. Concordo. Não esperava menos. E eu quero reencontrar Lily, acrescentou Robert. Para conversar com ela mais detalhadamente sobre música, sua experiência. Ela está ansiosa para ajuda, disse Grace. Ela é quem? Insistiu para que eu atendesse sua ligação hoje à noite. À medida que a conversa continuava. Música, à noite, Robert sentiu algo que não via há meses, um lampejo de genuína esperança musical. Se era racional ou meramente o desejo desesperado de um pai vendo seu filho se afastar, ele não sabia dizer. Música, mas uma coisa era certa. Certo. Ele não estava pronto para desistir. Não. Ainda. Não quando sequer existia ou a chance mínima de Ethan abrir seus olhos, talvez, sorriu novamente. A música pode viver. A sala de conferências na Blackwood Pharmaceuticals, tudo ficou em silêncio. Assim que Robert, música, terminou de falar. Ao redor da mesa estavam sentados seus homens de maior confiança. Assessores, Megan Porter, sua executiva assistente, James Whittaker, da empresa Música e o principal consultor jurídico, Dra. Victoria Shen, chefe de pesquisa e desenvolvimento,
e Michael Thornton, seu chefe de segurança. Música, deixe-me fazer claro que entendo, disse o Dr. Chen. Com cuidado. Você quer trazer uma mulher sem treinamento e sem experiência médica credenciais para tratar Ethan usando pessoas remédios. Quero explorar todas as opções, música, Robert corrigiu. E Grace Walker não é, sem formação específica. Ela possui conhecimento transmitido de geração em geração. Através das gerações. Música, conhecimento que aparentemente salvou sua filha de a mesma condição. James Whittaker pigarreou. Robert, como seu advogado e seu amigo, eu tenho que apontar as implicações legais, música, aqui. Se você remover Ethan de cuidados médicos convencionais contra recomendações médicas, música, você poderia ser acusado de negligência médica. Não estou falando em removê-lo de cuidados médicos, música, Robert rebateu. Estou falando de suplementar. O Dr. Harrison não aprovará. Tratamentos experimentais de um profissional não qualificado, Dr. Chen como apontado. Então, música, nós traremos Ethan em casa. Robert disse, vamos organizar uma sala médica com todos os equipamentos necessários. Equipamentos e pessoal. Harrison pode continuar a monitorá-lo, mas Grace irá implementar também os protocolos dela. Megan, quem havia permanecido em silêncio até então, se manifestou. Música, Robert, todos nós queremos que Ethan recuperar, mas você tem certeza de que isso não é apenas se agarrando a qualquer coisa. Robert se virou. Para Michael Thornton. Música, o que fez, sua investigação descobriu. A segurança o chefe consultou, música, seu tablet. Grace Walker, 38 anos, mãe solteira, trabalha na biblioteca da Universidade de Harvard em divisão de manuscritos raros. Música, sem antecedentes criminais, sem histórico de fraude. Ou golpes, financeiramente estáveis, mas não rica. Sua filha, música, Lily era de fato, um paciente do Hospital Infantil de Boston hospitalizado há 3 anos sob a direção do Dr. Lawrence os cuidados de Montgomery. E os médicos? Discos, Robert, música, pressionou, eles parecerem autênticos, confirmou Thornton. Nosso consultor médico confirma que o diagnóstico inicial de PNDD foi bem documentado e, música, apoiado por múltiplos testes. O subsequente rediagnóstico, como a síndrome de Gillamar, é clinicamente inconsistente com o inicial sintomas e resultados de exames. Dr. Chen, música, franziu a testa. Isso é incomum. Dr. Montgomery é muito respeitado no campo. E quanto ao financiamento de sua pesquisa? Robert perguntou. Thornton assentiu. É aí que fica interessante. Música, Montgomery recebeu doações significativas de Meridian Biotech para pesquisa em PNDD, ao longo de 20 milhões nos últimos 5 anos. Meridian, repetiu Robert. A empresa estamos em processo de aquisição. Sim, Thornton confirmou. E o principal deles, o foco da pesquisa, é o desenvolvimento de um tratamento. Para PNDD que controlaria os sintomas e progressão potencialmente lenta, não cura isso. Uma droga musical, de manutenção que pacientes tomariam para o resto da vida. Muita abordagem lucrativa, disse Robert. Amargamente, música muito mais do que uma cura. James Whittaker inclinou-se para a frente. Robert, música, eu sei aonde você quer chegar com isso, mas seja cuidadoso. Sugerindo que o Dr. Montgomery registre os falsificados para proteger pesquisas, o financiamento é uma acusação séria. Eu não estou ainda, não sugeriu nada, Robert, música, disse. Estou reunindo fatos e o fato Lily Walker foi diagnosticada, música, com PNDD, recebeu alternativa tratamento de sua mãe e agora é uma criança saudável e ativa. Dr. Montgomery posteriormente mudou seu diagnóstico para explicar sua recuperação. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Música, finalmente, Megan falou. O que Diana disse? Pensa em tudo isso. Ela está cética. Robert, música, admitiu. Mas ela concorda. Não temos nada a perder ao tentar. Dr. Chen suspirou. De um ponto de vista científico. Do meu ponto de vista, não posso endossar isso, mas como alguém que se preocupa com Ethan, música, ela parou de falar, depois assentiu com a cabeça. Eu entendo porque você quer tentar. Obrigada, Vitória. Música, Robert olhou ao redor da mesa. Eu agradeço todas as suas preocupações e conselhos, música, mas minha decisão está tomada. Vou trazer o Ethan para casa amanhã. Eu tenho já providenciou uma equipe médica e equipamentos a serem instalados na casa. Grace Walker começará, música, seu protocolo de tratamento imediatamente. Como a reunião se dispersou, Megan, música, ficou atrás. Robert, tem mais uma coisa você deveria saber. O Dr. Montgomery está previsto que ele fale na conferência de neurociência.
Conferência de inovação na próxima semana. Ele é apresentando sua pesquisa mais recente sobre PNDD abordagens de tratamento. Música, de Robert. Seus olhos se estreitaram. Será? Certifique-se de que eu tenho um bilhete. Na manhã seguinte, amanheceu claro e frio. Robert estava no quarto de hospital de Ethan enquanto a equipe médica o preparou para transporte. Diana supervisionava cada etapa. Detalhe. Música, a precisão dos seus advogados é evidente numa maneira como ela questionava cada passo do processo. O Dr. Harrison inicialmente opuseram-se à mudança música, citando os riscos do atendimento domiciliar, mesmo com a equipe profissional. Mas quando Robert fez, ficou claro que a alternativa era transferindo Ethan para outro hospital. Inteiramente, Harrison concordou, embora com relutância. Continuar música como consultoria médico. A ambulância está pronta, o anunciou o coordenador de transportes. Nós, a música, consegue emocioná-lo agora. Como a equipe médica levou a cama de Ethan em direção no elevador, Robert sentiu uma mão em seu colo. Braço. Ele se virou para encontrar o Dr. Harrison. Olhando para ele com profunda preocupação. Música, Sr. Blackwood, compreendo o seu desejo. Tentar tudo o que for possível, mas eu preciso alertá-lo, contra tratamentos não comprovados. Isso pode lhe dar uma falsa esperança. O que exatamente você sugere em vez disso? Doutor? Perguntou Robert. Isso eu simplesmente. Assista. Meu filho morreu, expressão de Harrison suavizado. Sugiro que você se concentre no tempo que lhe resta com ele. Faça-o confortável. Música, converse com ele. Seja presente. Pretendo fazer todas essas coisas, Robert disse. Mas eu não vou desistir de encontrando uma maneira de salvá-lo. Música, o médico balançou a cabeça tristemente. Às vezes. A parte mais difícil do amor é saber quando. Soltar. O maxilar de Robert se contraiu. Eu vou avisaremos quando estivermos instalados em casa. A propriedade Blackwood no Brooklyn, música, era uma extensa mansão histórica situada em 3 acres de jardins impecavelmente cuidados. Pelo hora em que Robert e Diana chegaram com Ethan, a ala leste tinha sido transformada em algo de última geração centro médico. Sua equipe de enfermeiras, terapeutas respiratórios e outros especialistas foram contratados para fornecer atendimento 24 horas. Como Ethan, música, acomodou-se em sua nova suíte médica, Robert recebeu uma mensagem de Megan. Grace, música, Walker está aqui. Ele encontrou Grace e Lily esperando na biblioteca, ambas parecendo um tanto sobrecarregado pela grandiosidade da casa. Obrigado por eles estão chegando, disse Robert. Ethan se acalmou agora. Eu instruí os funcionários aos quais você terá acesso total. Grace, música, assentiu com a cabeça. Eu trouxe alguns suprimentos de que precisarei. Ela gesticulou para várias bolsas de lona de música aos seus pés, ervas para chás e compressas, essenciais óleos para estimulação neural, música e algumas ferramentas especializadas para pressão trabalho pontual. Diana entrou na sala, com uma expressão cuidadosamente neutra. Senhora, música, Walker. Lily, obrigada por vir. Lily deu um passo em frente. Senhora Blackwood, eu sei que isto é difícil de acreditar, mas prometo que queremos. Para ajudar, Ethan. Diana observou a garota. Notando seus olhos claros e sua cor saudável, tão diferente do amigo do filho dela e quietude. Música, espero que você consiga, ela disse finalmente. Antes de começarmos, Grace disse, preciso ser claro sobre algo. Esse processo requer música, tempo. Pode haver pequenas melhorias em primeiro ou nenhum por dias ou até mesmo semanas. A chave é a consistência musical. E paciência. Nós entendemos, assegurou Robert, música, ela. O que você precisar, o que quer que seja. Grace assentiu com a cabeça. Então eu gostaria de veja Ethan agora. Eles lideraram Grace e Lily para o quarto de Ethan. A equipe médica observado com um ceticismo mal disfarçado. Música, enquanto Grace circulava a cama, estudar os equipamentos, os medicamentos, o posicionamento dos membros de Ethan. Primeiro, ela disse, precisamos mudar várias coisas. O quarto está muito estéril, muito frio, tanto emocional quanto fisicamente. Ethan precisa de calor e sons familiares. Aromas que estimulam a memória. O que fazem? Você sugere alguma coisa? Perguntou Diana. Música, ele adora fotos de família e amigos, suas roupas favoritas em vez disso, de batas hospitalares, música, objetos que têm significado para ele. Grace olhou para as máquinas ao redor do cama. E precisamos minimizar os custos médicos. Equipar o equipamento da forma mais segura possível.
Cada máquina cria um campo de energia que pode interferir com o funcionamento do seu corpo, processo de cura natural. A enfermeira-chefe franziu a testa. Não podemos comprometer seu estado de saúde. Música, se importa. Eu não estou pedindo que você, Grace disse com firmeza. Mas será que ele precisa? 3 monitores diferentes. Fazendo essencialmente a mesma coisa. O ventilador precisa estar, música, tão perto para a cabeça dele podemos reorganizar as coisas para criar mais espaço, mais abertura ao redor dele. Robert assentiu com a cabeça. Música, faça todos os ajustes que forem seguros. Para na hora seguinte, Grace dirigiu uma transformação do quarto. Fotos de Ethan com os amigos jogando basquete tribunal, em seu recital de piano, foram colocados onde ele poderia vê-los se abrisse os seus olhos. Sua camisa do Boston Celtics era debruçado sobre uma cadeira. Seu favorito playlist, de tudo um pouco, desde música clássica piano e pop, tocado, música suavemente dos alto-falantes. Durante todo o tempo, Lily movimentavam-se pela sala silenciosamente. Confiança, música, ocasionalmente sussurrando algo para sua mãe, que ela assentia com a cabeça e ajustava sua abordagem. Finalmente, Grace se virou para Robert e Diana. Agora podemos começar a música. Eu preciso um tempo a sós com o Ethan. Só eu e ele. Lily, a princípio. Diana ficou tensa. Eu não, acho que está tudo bem, interrompeu Lily. Música, suavemente. Minha mãe precisa de estabelecer uma conexão com Ethan. Também. Muitas pessoas, muitas emoções no espaço pode dificultar as coisas. Robert colocou uma mão no ombro de Diana. Nós vamos ficar bem do lado de fora. As enfermeiras irão monitorar tudo da música da estação deles. Relutantemente, Diana assentiu com a cabeça. Quando eles saíram, eles viram Grace puxar uma cadeira para perto na cama de Ethan, pega a mão mole dele na sua, e a música começam a falar com ele em uma voz grave e melódica. No corredor, Diana se virou para Robert. Isso parece errado. Deixar nosso filho com estranhos praticando música, algum tipo de ritual. Se não funcionar, perdemos. Nada, Robert lembrou-lhe, música. E se ao menos houver uma chance? Eu sei. A compostura de Diana se quebrou. Ligeiramente. Eu simplesmente não consigo suportar ter esperança. Música, novamente, apenas para vê-la destruída. Robert a puxou para um abraço raro. Por um instante, música, eles não eram ex-cônjuges separados, mas simplesmente pais unidos em seu amor por seus filhos criança, música e seu medo de perder ele. Passou-se uma hora antes de Grace sair do quarto de Ethan. Seu rosto estava sereno, mas mostrou sinais de fadiga. Música, já concluímos o trabalho inicial, disse ela. Estabelecer uma conexão energética, identificando pontos de bloqueio, começando por o processo de reativação neural. Música, aconteceu alguma coisa? Diana perguntou ansiosamente. Nenhuma resposta visível. Mas admitiu Grace, música. Mas eu não esperava por isso. Esta primeira sessão foi diagnóstico.